Bom dia, pessoal. Nessa aula aqui a gente vai dar continuidade ao conteúdo. No vídeo da aula passada e na live, a gente comentou bastante sobre transporte passivo, que é um tipo de transporte feito pela célula no qual não vai gastar energia, né? A gente vai ter a passagem de solutos e solvente. No caso do soluto, pode ser compostos orgânicos, substâncias, né? Aminoácidos, glicose. E no caso do solvente, o transporte de água que a gente viu por osmose. Lembrando que, de novo, o transporte passivo não gasta energia e tem aí como objetivo manter o equilíbrio. Então, difusão simples e facilitada foi os exemplos que a gente viu, né? No qual a gente teve o transporte de substâncias pela membrana plasmática do meio mais concentrado, hipertônico, para o meio menos concentrado, certo? Já na osmose, a gente tem o transporte de água acontecendo do meio menos concentrado, hipotônico, para o mais concentrado, hipertônico. Bom, isso aí a gente já falou na aula passada, né? Já fizemos exercício na live. Agora, aqui nesse vídeo, a gente vai falar do transporte ativo, né, que ficou para trás. Então vamos lá. O transporte ativo, ele é um transporte que vai gastar energia, tá? Então, ativo porque vai ativar ali uma molécula de ATP, que é a molécula que a gente produz no nosso corpo, uma molécula energética. E o exemplo que a gente vai ter é a bomba de sódio e potássio. Existem outros tipos de bomba, mas esse é o exemplo clássico, é o que é mais cobrado e a gente vai comentar dele aqui. Então, nesse terceiro slide aqui eu comento sobre o que é a difusão simples, a facilitada e osmose, isso aqui do transporte passivo, né? E uma ilustração da membrana plasmática. Então, ó, a membrana plasmática, ela é bilipídica, por quê? Essa camada aqui em vermelho, tá vendo as bolinhas vermelhas? Aí tem como se fosse um eixo em amarelo e as bolinhas vermelhas de novo embaixo, né? Então, fosfolipídica, porque é um fosfolipídio, é um lipídio que compõe a camada da membrana plasmática. A gente viu isso na aula de lipídios, né? Em azul, nós temos as proteínas que estão presentes na membrana plasmática e essas ramificações em azul em cima são açúcares, né? Que a gente chama de glicocálix. É aonde reconhece, né? Tudo e qualquer tipo de substância que vai entrar aí na célula. Então, aqui é uma representação, uma ilustração da membrana plasmática. Agora, vamos lá para o transporte ativo, né? Que é onde é o foco dessa aula. Bom, como a gente tem como exemplo bomba de sódio e potássio, né? A gente vai estar ilustrando aqui o transporte desses íons, sódio e potássio, através da membrana celular. E ele vai gastar energia. Percebam que no meio da figura a gente tem a ilustração da membrana plasmática através da bicamada fosfolipídia pelas bolinhas em amarelo, né? Que elas estão aí demonstrando que é bifosfolipídica. E em roxo nós temos uma proteína que vai auxiliar aí no transporte desses íons, tá? Dentro da nossa célula, nós temos cargas negativas e fora da nossa célula, nós temos cargas positivas. E aí vai acontecer um processo de despolarizar e polarizar, ou seja, inversão de cargas. Se dentro é positivo, ou desculpa, negativo e fora é positivo, na hora que atravessar o sódio para dentro, a gente vai ter uma despolarização. Dentro vai ficar positivo. Então, eu vou mostrar isso aqui lá embaixo, tá? Claro que essa ilustração aqui, eu vou mostrar uma animação para vocês, que a ilustração só não basta para vocês entenderem a dinâmica da passagem desses íons, né, de sódio e potássio. O sódio está representado em bolinha amarela, né, com a carga positiva, tá lá na família 1, na tabela periódica, e o sódio está representado aí pela figura em laranja. Reparem que na proteína tem um encaixe perfeito, né? Para entrar o sódio do lado esquerdo, que tem aí um encaixe para bolinha, e no lado direito tem um encaixe em triângulo, né? Para poder encaixar o potássio. Então, o que que acontece? A gente tem maior concentração de sódio fora da célula, e esse sódio vai entrar, né, na parte interna da célula, na intracelular, e a gente tem
uma porção maior em quantidade de potássio dentro da célula e isso vai sair. Então, eles vão ficar se movimentando, né? Transportando entre o meio intracelular e extracelular. Isso vai servir para os nossos impulsos nervosos, para as nossas células dos nossos músculos. Então, aqui, ó, vamos lá para animação, aí depois eu falo como que o transporte desses íons vai influenciar nas nossas células nervosas, no estímulo nervoso. Então, deixa eu colocar aqui, animação, bomba, de sódio e potássio. Acho que pode ser essa daqui. Tem um professor aqui embaixo no esquema, explicando, né? uma Mas alta. eu acho que no vídeo eu tirei o áudio do vídeo porque eu quero aqui pontuar para vocês algumas coisas importantes. Então, aqui, ó. Em laranja, a gente tem o citoplasma, a parte interna da célula. Em azul, a gente tem a parte externa da célula, extracelular. E aí, a gente tem uma proteína aí no meio da membrana plasmática. Tá escrito proteína transmembrana. E a gente vai ter aí o transporte, né? A passagem, a movimentação desses íons. Então, vamos lá. Então, no meio extracelular, eu tenho maior concentração em sódio, né? E aí, esse sódio, ele vai se encaixar na proteína. E aqui, ó, tá vindo uma molécula, tá vendo o PPA, que significa ATP, é adenosina trifosfato, é uma molécula que tem uma adenina e 3 fosfatos na sua composição. Essa é uma molécula de energia. Então, à medida que o sódio se liga ali na proteína, o ATP se encaixa e vai permitir a movimentação dessa proteína lançar o sódio para fora da célula. Então, essa proteína vai se abrir para cima e vai ser lançada para o outro lado, devido ao gasto de energia que teve, né? Então, é preciso energia para acontecer essa movimentação. Agora, vai ser encaixado o potássio do outro lado, né? No encaixe perfeito da proteína. E aí, essa proteína vai abrir para baixo, permitindo aí a passagem de potássio. Tá? Então, é mais ou menos essa dinâmica aí que vai acontecendo, né? Essa animação tá um pouco lenta, mas isso acontece assim muito dinâmico. Vamos voltar lá para nossa aula. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo para vocês do neurônio, que é a nossa célula nervosa, né? Então, aqui a gente tem o corpo celular, os dendritos, que são as ramificações que recebem o impulso nervoso, que é um estímulo do ambiente externo, seja um toque no seu braço, você colocar o dedo na chama de uma vela. Então, esses estímulos externos, eles são recebidos lá pelos nossos neurônios e transportados até o nosso cérebro interpretar a informação do que está acontecendo. Então, aqui a gente tem, ó, a representação de um neurônio, que é uma célula, e essa extensão que ele tem, essa extensão aqui que tá cheia de cargas, né, dentro o negativo e fora positivo, a gente chama de axiônio. Então, essa extensão é que vai propagar o impulso nervoso. Então, na hora que vai acontecer a entrada de sódio, né, na parte intracelular, vai acontecer o processo de desporalização. Ou seja, na hora que entra sódio, a parte interna da membrana fica positiva. Na imagem de cima está negativa. Então, na hora que recebe o estímulo ali, acontece a desporalização, é quando entra sódio na membrana plasmática da célula. E aí vai inverter as cargas. Na hora que esse sódio passar por toda a extensão que ele está passando, a membrana vai ficando, a parte interna, né, da célula vai ficar positiva. E aí vamos pensar que
essa primeira porção aqui entrou o sódio, aí o sódio tá passando pelo axiônio. Agora aqui no início já não tá mais entrando sódio, né? Tá saindo potássio, ó, a setinha aí saindo potássio. Vai acontecer a polarização novamente da célula, né? Propagando o impulso nervoso. E aí dentro da célula, na parte intracelular, essas cargas vão ficar negativas. Tudo bem? Então é mais ou menos isso, gente. A gente vai complementar na live e com exercícios eu vou mandar outras animações para vocês entenderem a dinâmica desse transporte, né? Entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, vai aí fazendo o processo de despolarizar e polarizar a membrana, né, da célula, dessa região que chama axiônio, que é uma extensão do neurônio, até ser passado para outro neurônio, e essa informação chega ao nosso cérebro. Então, reparem que a informação chega muito rápida, né? Então, a gente está explicando aqui um processo que é altamente dinâmico de uma forma bem pausada. Então, bomba de sódio e potássio é mais ou menos isso, tá? Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais, gente!